Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos neste momento em culto público para louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor, clamando a presença dEle nas nossas vidas. Sabemos que nós estamos num culto mais reduzido pelas todas as restrições que foram nos colocadas, mas de toda forma estamos louvando ao Senhor, queremos louvar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, pedimos, ó Deus, a Tua direção, a Sua condução nas nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, leve o nosso pensamento cativo ao Senhor, leve o nosso coração ao Senhor, e que tudo aquilo que nós façamos aqui, Deus, seja para a honra e glória do Senhor. Aceite, ó Deus, as nossas vidas, o nosso coração, o nosso culto, os nossos louvores, a nossa meditação na palavra de Deus, tudo, ó Deus, como oferta agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O livro de Apocalipse, capítulo 5, no versículo 3, ele nos fala assim, 13, ele nos fala assim: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós estamos aqui para adorar o Senhor, para oferecer a Ele o nosso culto, mesmo que sejam de pessoas imperfeitas, mas crendo que o Senhor certamente irá restaurar o povo dele na sua segunda vinda, e então nós poderemos louvar e exaltar o nome do Senhor, livre de todo o pecado, de toda angústia, com o nosso coração aberto ao Senhor. Enquanto isso, vamos louvando ao Senhor, e que o Senhor nos dê a graça de chegarmos no trono dele por meio de Cristo Jesus. Vamos louvar o Senhor, cantar ao Senhor. Convido os irmãos do louvor. Os irmãos estão aqui conosco, se quiserem colocar de pé, nós entoarmos, glorificarmos o nome do nosso Deus. Aqueles que estão nos assistindo pela internet, nós estamos usando o máximo por uma determinação da própria prefeitura, nós estamos cumprindo todas as determinações. Nosso Deus é soberano. De adoração ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, ó Deus. Nós louvamos o Teu santo nome, ó Deus, pela oportunidade
Pai, para cultuar o Senhor, para poder levar o nosso pensamento ao Senhor, ó Deus, e agradecer por todas as suas maravilhas, ó Deus, pela tua criação, ó Pai, pelo sacrifício de Cristo na cruz, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Nós queremos louvar o teu santo nome, ó Deus, por mais uma semana que se inicia, ó Pai, e te agradecemos, ó Deus, que o Senhor fale conosco essa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, é um texto que fala sobre as bem-aventuranças. O escritor diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E certamente o Senhor está falando aqui, está se referindo àqueles que choram pelos seus pecados, aqueles que entendem que precisam do Senhor, que entendem que os seus pecados os separam de Deus, como diz Isaías, que a mão do Senhor não está encolhida, Isaías 59, para abençoar, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, e a separação nos causa tristeza, nos causa choro. Mas aqueles que choram pelos seus pecados, eles são consolados, porque eles recebem o perdão que vem diretamente do trono de Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus. E nesse momento nós vamos então colocar nossas vidas diante do Senhor em confissão de pecados. Que você possa, onde você estiver, fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante do Senhor, crendo que o Senhor perdoa os nossos pecados. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor criou todas as coisas, que o Senhor, ó Deus, colocou cada coisa no seu lugar. Sabemos que o Senhor é grandioso, mas assim mesmo nós deixamos, ó Deus, dar lugar para a nossa carne, pecamos e andamos contra os caminhos do Senhor. Falamos o que não convém, fazemos o que não é certo, deixamos de fazer o que precisa ser feito. Que o Senhor nos perdoe, ó Deus. Que o Senhor limpe cada um de nós o nosso pecado. E que nos faça, ó Deus, podermos entrar diante do trono do Senhor de coração puro, limpos, alvos como a neve, sabendo, ó Deus, que toda tristeza que nós causamos ao Senhor, ó Deus, nos é tirada pelo sacrifício de Cristo Jesus. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento nós vamos entoar o hino de número 71 dos nossos hinários. Você pode acompanhar aí conosco, o hino de número 71. Só os irmãos que mais uma vez se colocam de pé. Sem sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu
Vamos orar mais uma vez. Vou pedir a Elisângela que ore, louvando ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos perdoa. Uma vez, ó Pai, confessados os nossos pecados, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso te louvamos por esse amor e pela sua misericórdia, que se renova sobre nós a cada manhã. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Como nós dissemos, estamos num ponto um pouco mais reduzido, mas estamos louvando ao Senhor. O que fazer quando somos caluniados? Esse é o nosso tema de hoje. Então você acompanha conosco o Salmo de número 7. O que fazer quando nós somos caluniados? Salmo de número 7, você pode nos acompanhar, tanto os irmãos que estão aqui, quanto os que estão na sua casa. O texto nos fala o seguinte: Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como o leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz do que me culpam, se as minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espizinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. E desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sonda a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-o pronto. Para ele, preparou já instrumento de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores da iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira. Abre aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia se recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Senhor, fala ao nosso coração, que nós possamos, ó Deus, sermos edificados, transformados e servos melhores do Senhor a cada dia. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Bom, nós estamos finalizando a série dos primeiros salmos de lamento, que são do Salmo 3 até o Salmo 7. E uma percepção que parece me vir quando a gente vai estudando esses salmos, é que parece que vai ocorrendo um aumento na intensidade do sentimento do salmista à medida que os salmos vão sendo descritos. O Salmo 3, por exemplo, é uma oração por libertação de um perigo físico, algo que certamente é grave, mas que não parece tão preocupar o salmista, uma vez que ele demonstra bastante tranquilidade no decorrer do salmo. No salmo de número 4, o salmista está angustiado. E é verdade que no final ele chega a uma confiança e uma paz, mas isso depois de muita luta e já no final do salmo. No salmo de número 5, o salmista se apresenta cheio de expressões de intenso
suspiro, e então ele clama pela ajuda de Deus. Os seus inimigos são descritos ali não só como aqueles inimigos políticos, mas aqueles que fazem mal e contam mentiras. Quando ele chega no Salmo 6, o salmista já se apresenta em profunda angústia. E ele diz que está cansado de gemer a noite inteira no seu leito. E aí ele chega no Salmo de número 7, que até então é o salmo mais longo que nós já estudamos até aqui, onde Davi está impressionado com a dura injustiça dos seus inimigos. Tão impressionado que ele clama para que Deus então faça justiça, ele clama pela vindicação divina diante dos seus inimigos. Infelizmente, nesse salmo, nós não podemos definir muito bem, ou nós não podemos definir com precisão a ocasião em que esse salmo foi descrito, uma vez que o título do salmo simplesmente diz Salmo de Davi ao mestre do canto. Estou lendo o outro salmo, né? Salmo de número 7, uma vez que ele só diz assim: canto de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cush, benjamita. A verdade é que ninguém sabe ao certo quem foi esse homem, quem foi esse tal Cush. Se você pegar os relatos bíblicos, você vai ver que nos primeiros capítulos da Bíblia, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, é citado Cush, mas não tem nada a ver não tem nenhuma relação com esse homem aqui citado no título do Salmo. Então não dá para a gente saber a ocasião, mas dá para a gente ter e saber qual era a motivação. Isso sim é possível conhecer. Lendo o Salmo, a gente chega à conclusão de que Davi se sentia falsamente acusado. Então ele apela ao Senhor para que o Senhor faça justiça por ele e por sua honra. Ele então apela para que Deus assuma, para que Deus dê para ele socorro à sua honra. O salmo foi composto em vista de algumas palavras de insulto, censura, calúnia feitas a Davi ou sobre Davi. Algo que trouxe que feriu por demais os sentimentos, feriu a reputação e veio para destruir a paz do salmista. O fato de Cush ser benjamita pode esclarecer um pouquinho as motivações dessa acusação, uma vez que Saul, o antigo rei de Israel, era da tribo de Benjamim. E pode ser que as pessoas dessa tribo olhassem para Davi com uma certa desconfiança. É possível nós pegarmos alguns textos da palavra de Deus para ilustrar e a gente ver uma experiência vivenciada por Davi dessa animosidade que tinha, por exemplo, da tribo de Benjamim com o próprio Davi. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16. A partir do versículo 5, nós vemos um texto bíblico que ilustra bem isso que estava acontecendo aqui, que pode dar uma luz para a gente da motivação de tudo isso que Davi estava passando. A partir do versículo 5 até o versículo 8, nos fala assim: tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e os valentes, e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga do teu sangue, a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já entregou nas mãos o teu filho Absalão. Este agora, na tua desgraça, porque és homem de sangue. Olha só, e aí quando a gente continua caminhando nesse texto aqui,
A gente vê, por exemplo, no versículo 9, a reação de um dos soldados de Davi. O versículo 9 nos fala assim: então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei, meu senhor? Deixe-me passar e lhe tiraria a cabeça. Em outras palavras, quem é esse coitado? Quem é esse Zé Ninguém que está falando essas palavras ao meu rei e está amaldiçoando? Deixa eu cortar a cabeça dele. E aí a resposta de Davi, depois no versículo 10, é impressionante. Ele diz assim: respondeu o rei: que tenho eu contigo, filho de Zeruia? Ora, deixe-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa Davi, quem dirá, porque assim fizeste? E depois você pode continuar lendo até o versículo 13, que vai falando sobre essa história aqui. Não dá para saber, mas talvez esse acontecimento citado por Davi tenha relação com esse tempo. Ou talvez Davi esteja se referindo ou citando um acontecimento dessa natureza por alguém chamado Cuxi, que não está nos relatos bíblicos. Essa segunda opção, acredito que seja mais favorável da gente caminhar por ela. Mas está vendo o tipo de acusação que ele tinha pela família, que a família de Saul tinha por ele? Que aquela tribo de Benjamim tinha por ele? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas o mais importante de nós sabermos aqui é o valor que esse texto traz para a igreja na atualidade. Pois a verdade, meus irmãos, é que há poucas pessoas no mundo que talvez não tenham sofrido em alguma ocasião da sua vida, falsas acusações ou reprovações infundadas. Eu tenho certeza que alguns dos irmãos aqui, ou que alguns dos que estão nos assistindo, se pudessem fazer um desabafo de algumas situações em que foi acusado falsamente ou foi reprovado de maneira injustificada, talvez usaria algumas palavras muito parecidas com aquelas que estão semelhantes desse salmo aqui. Por isso, diante disso, em muitas delongas, eu quero chamar os irmãos para nós aprendermos hoje com a história de Davi, o que fazer quando nós somos caluniados, que é a palavra que Davi está usando aqui. Em primeiro lugar, quando nós somos caluniados, nós devemos buscar socorro em Deus. Versículo 1 e versículo 2. Nós devemos buscar socorro em Deus. O texto começa dizendo assim: Senhor Deus meu, em Ti me refugio. O salmista começa aqui expressando uma forte confiança em Deus. Essa palavra refúgio, ela é usada, ela é aplicada no fato de alguém se esconder ou se alguém se abrigar sob a sombra ou a proteção de um juiz. Alguém que estava cuidando dele. E mais ainda, essa palavra também, ela mostra que essa atitude de Davi, do salmista, se refugiar, esconder sob a proteção de Deus, era algo comum na vida de Davi, era algo corriqueiro, não era algo que ele estava fazendo simplesmente naquele momento em que ele estava passando aquela acusação, mas isso era algo que ele fazia sempre. Davi, quando ele pecava, ele buscava refúgio no Senhor e pedia perdão. Davi, quando ele era perseguido pelos seus inimigos, ele buscava refúgio no Senhor. Davi, quando ele estava na guerra, ele buscava refúgio no Senhor. Quando ele estava enfermo, ele buscava refúgio no Senhor. Quando o filho dele morreu, ele buscou refúgio no Senhor. E aqui, quando ele foi caluniado, ele buscou refúgio no Senhor. Ele buscou socorro em Deus para que Ele o salvasse e livrasse dos que estavam perseguindo. Ele fala aqui: salva-me de todos os que estão me perseguindo e livra-me. Além disso, o salmista ele descreve aqui a ferocidade com que aquelas acusações estavam sendo levantadas contra ele, ou a ferocidade, a fúria com que a calúnia se levanta contra alguém. Ele disse assim, versículo 2: para que ninguém como leão me arrebate. E aí depois ele continua despedaçando. A ideia é que ele estava preocupado com a sua vida, principalmente com relação à sua honra. Por causa do cargo que ele tinha como rei, aquilo era uma acusação muito grave sobre ele. Em um país que era
rico em leões, que havia muitos leões naquela época, nada poderia mostrar melhor a impressionante força e perigo com que ele estava. Então ele cita isso como uma ilustração para mostrar a ira do seu inimigo, para mostrar a fúria com que estava se levantando. E esse, meus irmãos, o grande problema das falsas acusações e das calúnias. É porque o efeito dela é devastador na vida daqueles que sofrem. Alguns são até irreversíveis. Em tempos de mídias sociais, aquilo que é jogado na rede de forma maldosa pode causar um estrago na vida da pessoa. Pode fazer pode arrebentar com a reputação e com a honra de alguém. Até porque é jogado lá e aquilo é espalhado e muitas vezes não é retratado, e quando é retratado não alcança todo mundo. O texto ele mostra muito bem aqui o resultado da calúnia quando Davi faz a comparação daquilo que estava acontecendo com ele com o ataque do leão. Ele fala assim, no versículo 2, né, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me não havendo quem me livre. Olha só, ele faz a comparação aqui, uma figura de linguagem para mostrar, olha, a calúnia é como um leão que pega alguém e destroça ele, despedaça ele, esmaga ele, não tem mais conserto. Ele está mostrando aqui a dureza disso. Ele mostra aqui a figura de linguagem de um homem solitário, sendo atacado por um leão, sem que ninguém pudesse resgatá-lo. Então Davi sentiu o seguinte: se não for Deus para interferir, eu vou cair. Se não for Deus para interferir, eu vou sucumbir. E o que ele faz? Busca ao Senhor, busca refúgio no Senhor, busca socorro no Senhor, busca a misericórdia do Senhor. E nós sabemos, meus queridos, muito bem que o cristão ele pode ser atacado com falsas acusações, pelo menos em 3 situações. Poderiam ter mais, mas vamos citar aqui 3 situações. Uma delas é pessoas que gratuitamente nos acusam. Tem gente que acusa as pessoas. Esse aqui é um cristão? Então tudo que ele faz eu vou refugar. Eu vou falar mal, vou inventar mentiras. Existem aqueles que nos acusam gratuitamente. Existem aqueles que nos fazem acusações pessoais. São pessoas que não gostam de nós, ou são pessoas que não gostam de você por alguma coisa que fez e não ficou resolvido, ou achou que tinha resolvido e não resolveu, ou simplesmente não gosta. Eu não gosto de fulano, por quê? Porque tem um nariz grande e o pé pequeno, sei como é que para em pé. E começa a inventar coisas, seja por inveja ou por qualquer motivo. E nós temos um outro caso em que o cristão pode sim ser atacado falsamente, que é pelo próprio diabo, que é o acusador, que é aquele que se levanta contra a vida dos cristãos. Nós temos um exemplo das nossas vidas, a gente cita coisa boa, a gente cita o nome, quando é coisa que ninguém cita, né? Mas nós trabalhamos numa igreja em que a calúnia era algo da ponta ao pé, da cabeça ao pé. Nunca vi daquilo tanto. Desde o primeiro dia até o último dia que nós saímos, primeiro dia que nós entramos ao último dia que nós saímos, nós enfrentamos problemas. Nós tivemos embates, tivemos confrontamentos, tivemos até ameaças por causa dessa questão de calúnia. Mas nós aprendemos que com o salmista, que diante de situações semelhantes, nós devemos fazer o quê? Buscar ao Senhor, contar com a misericórdia e o socorro dele em nossas vidas, porque Ele é o nosso único socorro e nosso único refúgio. Em segundo lugar, quando nós somos caluniados, nós devemos, o texto nos fala, versículo 3 e versículo 5, que nós podemos orar com base na nossa inocência. Olha só que interessante, né? Davi, meio que no versículo 3 aqui, ele faz meio que um desafio. Senhor, se eu fiz o que me culpam, aí depois lá no versículo 5, ele então mostra que ele está disposto a sofrer tudo aquilo que o inimigo tentava contra a vida dele, se ele tivesse cumprido aquilo. Ele fala no versículo 5, persiga o meu inimigo,
a minha alma e alcance-a, espizinhe no chão com a minha vida e arrasme no pó a minha glória. Olha só, ele estava confiando em Deus, sabendo que a causa era justa. Ele tinha certeza que ele não tinha feito aquilo. E como ele tinha certeza que ele não tinha feito aquilo, ele apelou diante de Deus na sua inocência. Mas qual, afinal de contas, era a acusação que o texto fala a Davi? Você não está curioso? E vai dando curiosidade aqui, né? O que de fato, então, nós podemos inferir do texto? O que Davi estava sendo acusado de fato por esse tal de Cush, que ele fala no título do Salmo? A acusação está no versículo 4. Se paguei com o mal a quem estava em paz comigo. É provável que a acusação que estava sendo inferida contra Davi era a acusação de ele ter traído um amigo, ou de algo parecido. Alguém que era de confiança, alguém que ele andava lado a lado e que então ele traiu a confiança daquela pessoa. E quando a gente pensa que se for como essa pessoa que esse Cush é da tribo de Benjamim, talvez a acusação fosse aquela que o próprio Simeão tinha feito, que foi o quê? Que Davi usurpou o trono de Saul. Era isso que talvez ficava na cabeça da tribo de Benjamim, dos filhos de Benjamim. Se esse for o caso, nós sabemos que a acusação não é verdadeira, que ela de fato é uma acusação inverídica. Porque pelo menos por 2 vezes Davi teve Saul nas suas mãos para tirar a vida deles. 1 Samuel 24 e 1 Samuel 26. E nas 2 oportunidades, Davi não só assassinou Saul, como ele disse expressões muito parecidas, como ele diz: ó, Deus que me livre de fazer tal coisa, de levantar contra o ungido de Deus. Ele entendia que se tivesse que acontecer alguma coisa, que fosse Deus que tirasse a vida dele, não, do rei Saul, e não ele. Então nós vemos que de fato, se foi isso, era uma acusação infundada. Pensando nisso, nessa premissa, talvez seja por isso que no final do versículo 4 ele fala assim: eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Está vendo como é que faz sentido? Porque Saul estava oprimindo ele, e ele poupou a vida dele enquanto ele teve a oportunidade de matar ele. Na verdade, meus irmãos, não há nada de errado em nós lutarmos para defender a nossa honra, a nossa reputação diante de uma falsa acusação. Eu me lembro uma vez que eu fiz um curso em uma instituição renomada, era uma apresentação de alto impacto, acostumada a treinar os empresários e os políticos a dar entrevista e a participar de interrogatórios. E aí uma das coisas que falava era que se fosse uma pergunta interessante, você poderia tirar aquilo, proveito daquilo, mas se fosse algo que feria a sua honra, você tinha que negar na hora. Você não aceita nada que fala que é uma mentira, que nega a sua honra. Você tem que negar na hora, você não tem que absorver aquilo lá não. De fato isso é verdade. Mas quando nós pensamos nisso, nós devemos ter algumas coisas em mente para a gente pensar sobre isso. Como negar, ou como absorver isso. Como que a gente responde a esse tipo de acusação? Alguém que está acusando de algo que não é verdade na sua vida. Como que a gente faz? Nós devemos responder na mesma moeda? Acredito que não, porque senão a gente vai ser elevado ali ao mesmo nível daquele que é acusador. Por isso que muitas vezes quando começa um acusar o outro, e passa todo mundo falando mentira, você não sabe o que é verdade e o que é mentira, porque você foi ao mesmo nível do acusador. O que nós fazemos então? Protestamos abertamente e amplamente, começamos então a colocar no Instagram, no Facebook, no e-mail, a fazer uma reportagem falando que eu estou inocente em relação àquilo, que eu estou sendo injuriado em relação àquilo. Penso que talvez também não seja o melhor caminho, mas seria como talvez assoprar a brasa viva, né? Nós temos aquela máxima nos nossos dias que se fala assim, aquele adágio: aonde a fumaça há fogo. Então se começar a mostrar demais, o povo fala: está devendo alguma coisa. Tem também aquela frase de Shakespeare, né? Acho que ele protesta demais, ou seja, se está protestando demais, a conclusão é: alguma coisa está devendo. Então o que a gente faz? Como é que você se justifica e se livra de tais acusações falsas e injustas? Bom, se você realmente é inocente, não tem o que pedir perdão, não tem como ir lá e restaurar, e fazer uma restauração, só tem uma coisa a fazer: foi aquilo que Davi fez.
levar o seu problema diante de Deus, que é o justo juiz, e colocar nas mãos do Senhor. Senhor, estão fazendo falsas acusações comigo. O que eu faço? Está aqui nas suas mãos. Nós podemos sim apelar pela justiça de Deus. Uma vez que essas falsas acusações, elas podem até enganar pessoas, mas jamais enganam o nosso Deus. Nosso Deus sabe a verdade. Apesar que a gente fica injuriado na hora, né? Apesar que a gente fica possesso na hora. Mas o nosso Deus sabe e Ele jamais se engana. Ele nos conhece. Uma outra coisa que deve ficar clara na nossa cabeça quando nós vamos nos justificar diante dessas falsas acusações é o seguinte: será que tem realmente alguém inocente? Quando Davi, nós precisamos lembrar que Davi aqui, ele está, embora ele esteja negando categoricamente o que está sendo acusado, ele esteja categoricamente brigando por sua inocência, suas palavras não significam que ele é perfeito. Quando nós estudamos a vida de Davi, na verdade, nós vemos que ele foi um homem difícil, um homem bastante pecador, que não conseguiu nem possuir o tempo do Senhor, porque o Senhor falou que ele era um homem sanguinário, foi adúltero, foi maldoso. E quando nós olhamos para isso, a Bíblia diz que não há um justo sequer. E na verdade, isso é Romanos 3:10. E quando nós lemos Lucas 17:10, nós vemos que mesmo quando a gente faz aquilo que deve fazer, nós somos servos inúteis. Davi, ele estava, ele não era, Davi tinha a certeza de que nenhuma daquelas coisas que ele estava falando, se eu fiz isso, caia sobre mim, ia cair, porque ele tinha certeza que ele não tinha feito. Quando aquelas palavras são importantes para nós, porque é preciso haver disposição em sofrer o dano e assumir as consequências quando nós realmente somos culpados. Porque nós podemos ser culpados, alguma coisa ou outra nós podemos de fato fazer, pode não ser uma calúnia. E se de fato formos culpados, nós temos que assumir as consequências. Nós aprendemos aqui com essa oração de Davi que não há nada errado em nos defender diante das acusações que são feitas contra a nossa vida. Elas devem ser feitas, só que nós devemos fazer do jeito certo, principalmente apelando pela justiça de Deus. Essa é a grande diferença do cristão. O cristão tem Deus a quem se apega a justiça, e aquele que não é cristão, que tem que ficar brigando com suas próprias forças, o disse pelo não disse. Nós também aprendemos aqui que é preciso assumir o erro e sofrer os danos quando nós estamos errados. Isso é muito importante. Em terceiro lugar, já estou caminhando para o final, quando nós somos caluniados, nós devemos entregar para o Senhor, ou transferir para o Senhor, mas entregar para o Senhor, colocar nas mãos do Senhor aquilo que nós não podemos fazer. Colocar nas mãos do Senhor aquilo que nós não podemos fazer. Davi não tinha como provar que ele não havia feito aquilo. Se de fato ele estava sendo acusado por algo desse tipo, de ter usurpado o trono de Saul, nós estamos falando de algo que é fora o íntimo. É como alguém chegar em você e falar assim, eu já escutei isso, talvez você tenha escutado também. Mas quando você disse isso, você estava pensando aquilo. A pessoa está querendo falar o que você estava pensando para chegar à conclusão dela. É fora o íntimo. Não tem como Davi provar que ele não estava pensando aquilo, não tem como Davi provar que ele não fez aquilo. Ele não tinha como provar. Então, a única coisa que ele tinha é pedir para que o Senhor o defendesse diante dos seus inimigos. É o que ele faz no versículo 6. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Ele chega no final e fala assim, mas segundo o juízo que designasse. E aqui é interessante, porque normalmente nós cristãos nós temos dificuldades em pensar na justiça de Deus dessa forma, principalmente porque quando nós sabemos que não existe nem o justo sequer, e se nós clamarmos a justiça de Deus e o juízo de Deus, nós sabemos que certamente nós seremos chamuscados, e a gente começa a pensar sobre, eu não sou justo, quem sou eu para pedir justiça de Deus para alguém? Então nós temos dificuldade em pensar sobre isso. E fazendo as suas reflexões sobre o livro de Salmos, C.S. Lewis trouxe uma importante contribuição para que nós possamos entender esse texto aqui, porque ele distingue nas reflexões dele dois tipos de justiça. Uma ele chama de justiça suprema ou justiça real, e a outra ele chama de justiça limitada ou justiça terrena, é o que ele diz aqui. A justiça suprema
ou aquela celestial, é aquela que comumente nós temos em mente, o cristão tem em mente. Ele teme o julgamento de Deus. Por quê? Porque ele sabe que ele é réu. Ele teme o julgamento de Deus, porque ele sabe que ele não é inocente. Além da expiação de Cristo, ou seja, se não for a expiação de Cristo substitutiva pela nossa vida, nós sabemos que certamente seremos condenados. E essa é a justiça celestial, a justiça suprema, da qual aquele que não teme deve temer, porque ela virá. E toda a língua um dia vai confessar que esse Jesus Cristo é Senhor e vai entender que foi injusto diante de Deus. Agora, existe uma justiça limitada ou terrena, que é aquela em cima daquele texto, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Isso é justiça também. E essa é a principal preocupação dos judeus. Os judeus, eles pensavam na justiça terrena. Por isso, eles não só não temiam, como eles pediam a justiça. Nós vemos isso várias vezes no Salmo. A justiça terrena de Deus. Além disso, o judeu não se via como culpado nem réu, ele se via como o autor da justiça. Então, isso era mais fácil para eles fazerem assim. Mas deixando de lado aqui essa arrogância espiritual dos judeus, nós vemos que nos versos 6 ao verso 9, o salmista está buscando a justiça terrena de Deus. Em que ele está colocando na mão de Deus aquilo que ele não podia resolver. Então, Senhor, está aqui, faça justiça aqui na terra, entre os homens. Aqui que ele está falando é verdade, que caia sobre mim o erro. Mas se aqui que ele está falando é mentira, que caia sobre ele, então, essa condenação. E não há nada de errado em o cristão buscar a justiça terrena de Deus. Como eu já disse, aquilo que o homem planta, ele vai colher. E de fato, a igreja do Senhor deve buscar e clamar ao Deus que é justo, por um país justo, por uma economia justa, por políticos justos, por cristãos que sejam justos, por empresários que sejam justos. Nós temos que clamar por justiça. Se há algo que não é justo, nós temos que clamar contra e às vezes até denunciar, porque é uma injustiça. Então não é errado o cristão clamar por essa justiça de Deus. Em segundo lugar, ele não só clamou nesse texto aqui, como ele confiou, entregando aqui os seus problemas ao Senhor aqui, ele confiou em Deus. E nessa segunda parte aqui, do versículo 10 até o versículo 16, é onde ele expressa a sua profunda confiança em Deus. Aqui no versículo 10, ele coloca Deus como sendo aquele escudo que protege o guerreiro na batalha. Ele fala, Deus meu, Deus é meu escudo. E ele declara no versículo 11 que Deus é um justo juiz, que inclusive fica indignado com a injustiça que anda campeando toda a terra. E ele fala no versículo 12 que se esses homens, esses ímpios não se converterem, eles então serão julgados. Deus afiará sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Ou seja, se eles não se arrependerem, não mudarem de vida, eles serão certamente receberão o juízo de Deus. Aliás, vale ressaltar que dos versículos 14 até os versículos 16, eles foram apropriados por Tiago, dizendo que os ímpios concebem problemas, engravidam o mal e acabam por gerar a morte. Se você ler o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 15, Tiago diz assim: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago está fazendo uma alusão a esse texto aqui. Então nós aprendemos, em terceiro lugar, diante aqui das falsas acusações sobre nós, que nós devemos entregar tudo ao Senhor e descansar. Entregar ao Senhor e descansar. Ele é justo. E Ele luta a luta dos seus. Meus irmãos, a conclusão não poderia ser mais apropriada do que o versículo 17. Por isso que eu deixei para o final. O versículo 17 diz assim: eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Isso aqui trata de um testemunho tremendo. Eu digo que trata de um testemunho porque quando foi feito esse pronunciamento aqui, quando Davi expressou essas palavras, até onde nós sabemos, ele ainda não tinha obtido a justiça terrena.
até onde nós sabemos, ele ainda não havia tido o seu nome, talvez, limpo, né? Por aquilo que ele havia sido caluniado. Ele havia chegado a Deus com o seu problema, e o que é a coisa certa a fazer. Quando ele chegou a Deus e colocou o seu problema, ele forneceu para mim e para você exemplos daquilo que nós devemos fazer quando nós somos acusados injuriamente ou nós somos caluniados, quando nós passamos por situações semelhantes. No entanto, mesmo diante dessas coisas, nós não sabemos se de fato ele foi em vida justificado ou se ele chegou a ter o seu nome limpo. Contudo, o texto fala que ele fez o quê? Rendeu graças ao Senhor e cantou louvores ao Senhor. Sabe o que é isso? É continuar servindo a Deus, louvar o Senhor, entregar nas mãos dele, ser capaz de louvar Ele, mesmo quando o problema ainda está acontecendo. E olha, isso não é fé? A coisa ainda não se resolveu, mas ele está rendendo graças ao Senhor, porque ele sabe que Deus é justo, e que mesmo que aconteça dele não ver em terra, né, vivo, a justiça será feita. Hoje nós podemos falar aqui de algo que ele não fez. No céu nós saberemos o que é, e se aquilo, e de fato que ele não fez aquilo. E eu fecho com a citação do comentarista Coelho, que diz o seguinte: é melhor manter a integridade e continuar a sofrer a injustiça do que se vender ao mal e assumir a forma dos injustos. O que ele está dizendo? Será que quando a gente é caluniado, a melhor ferramenta é ficar caluniando em cima? Não. Melhor entregar nas mãos do Senhor. Por isso, diante da calúnia falsa ou da acusação, nós não precisamos sair atirando para tudo quanto é lado para nos defender. Busca a Deus. Busca ao Senhor. A palavra mentirosa pode enganar muita gente, mas o Senhor não engana, esse Deus que você serve. Apresente a Deus o que você fez e o que não deixou de fazer. Se errou, peça perdão, vai lá, conserta. Se não errou, coloque isso diante de Deus. Davi colocou: eu não fiz o que estão me acusando. Deus, o Senhor é meu juiz, está aqui na mão do Senhor. Que é a terceira coisa, a terceira aplicação. Entregue nas mãos do Senhor aquilo que você não pode fazer. Se eu não posso ir lá e apagar a publicação que foi feita, ou se não adianta eu sair de casa em casa batendo, falando: mas eu não fiz isso. Então, Senhor, eu não posso fazer. É fora o íntimo. Eu estou falando que eu não quis fazer isso, e fulano está falando que a minha intenção é essa, eu não tenho como provar. Então, está na mão do Senhor. O próprio Deus cuida da honra e da reputação daqueles que são do seu serviço. Deus cuida de você. Em todas as coisas, até nisso. Por isso, uma última aplicação: descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Não estou dizendo para não estar nem aí para o que está acontecendo. É ruim. Não é isso que o texto está falando. A gente tem que ficar incomodado com o que está ferindo a alma da gente. Se for preciso defender, defenda. Mas se não for, busca o Senhor. Conte pelo Senhor. Entregue ao Senhor e descanse no Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas e que a gente possa aprender com isso, a sermos servos melhores. A igreja do Senhor é acusada de tanta coisa. É acusada de racista, de homofóbica. Ela é acusada que só quer ganhar dinheiro dos outros, ou que não se preocupa com as coisas dos outros, que quer abrir as portas para fazer barulho dos vizinhos. Tanta coisa que a igreja é acusada, mas se a gente não deve, vamos colocar diante do Senhor. E Deus é o nosso juiz. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Deus. Primeiramente porque o Senhor é Deus. E mesmo o Senhor sendo Deus, o Senhor é presente nas nossas vidas. O Senhor cuida de nós, a tal ponto do Senhor cuidar até da reputação e da honra dos teus filhos. Que coisa maravilhosa! Como é bom servir a esse Deus. Como é bom exaltar o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe, Deus, cada uma das nossas famílias. Cada um aqui representado, cada um daqueles que estão nas suas casas, nos escutando. Que o Senhor, ó Deus, se coloque, ó Deus, e que eles possam enxergar o Senhor, ó Deus, como esse reto juiz. Como esse, e Deus, aqui nós podemos entregar os nossos problemas e descansar, sabendo que se há uma solução, aquilo que pode resolver é o Senhor. Abençoe, Deus, aqueles que estão enfermos, traga saúde,
Abençoe, Deus, aqueles que estão em dificuldade financeira. Cuida da saúde financeira deles, ó Deus. Cuida, Senhor, traga emprego aqueles que estão desempregados. Reata, Senhor, aqueles casamentos que estão destruídos. E que o Seu nome seja glorificado no meio de nós. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todo o povo de Deus, espalhados em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana. Eu quero aproveitar, enquanto estamos aqui para desligar, quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães e que Deus coloque no coração das irmãs cada vez mais prazer nesse ministério tão grande, tão ardoroso, mas também tão prazeroso que é ser mãe. Que Deus os abençoe.